Graça e paz, irmãos, para aqueles que eu não tive oportunidade de cumprimentar ainda. Meu nome é Marcos, né? E justificando assim a ausência dos nossos pastores hoje, eles estão na convenção, né? Ali em Londrina. E aí o pastor Jacó ali falou: Marcos, né? Tem como você estar lá na quarta-feira, né? Com os irmãos, né? E para mim, assim, Deus estava na frente, deu tudo certo, eu consegui assim resolver as questões lá no serviço, né? E assim eu posso dizer assim que é uma honra mesmo eu poder estar aqui nesta tarde, né? Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, né? Este capítulo é um capítulo que tem despertado muito a minha atenção, né? Não sei se é porque eu estou assim envolvido assim nessa área de capelania hospitalar, né? E é um texto que fala de vários milagres, né? De Jesus narrados nele, né? Como a cura do paralítico, a cura da mulher com hemorragia, a filha do dirigente da sinagoga que estava gravemente enferma, 2 cegos de nascença lá que, né, Jesus cura, né? E depois ali finalizando ainda aquele homem endemoninhado. Mas esse texto, conforme eu estava adiantando para vocês, não me chamou a atenção pelos milagres, né? Que assim a gente somente sabe que Deus pode, Deus faz, né? Então não me chamou a atenção pelos milagres, mas por causa dos 2 versículos que são apresentados na sequência, né? Então a palavra de Deus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, né? Está aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, verso 35 e 36. Os irmãos notaram que esse texto, ele apresenta um contraste aí bem grande. Enquanto pessoas estavam sendo ensinadas, ouvindo as boas novas do reino e sendo curadas de todas as enfermidades e doenças, conforme diz aqui no verso número 35, no verso número 36 a gente nota aqui um parecer que não passou despercebido para Jesus, não passou despercebido aos olhos de Jesus a situação das outras pessoas. Então, neste contexto, né, dentro deste contraste que eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem: Jesus pode mudar sua vida, amém? Né? Então, primeiramente, eu queria assim, trazer aqui 2 pontos, né? Primeiro, a vida sem Jesus, né? Então, aqui no verso 35, ao ver as multidões, Jesus ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, né? Então, conforme a gente acabou de cantar numa musiquinha aqui, né? A gente tem que entender que Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, né? Deus é a fonte dela. Nós temos ali em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, a palavra de Deus apresenta: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, né? Então, Jesus, né? A gente, no nosso egocentrismo que fala, né? Eu quero contar aqui para vocês uma pequena ilustração que vai clarificar bem, né, a nossa vida sem Jesus. Diz assim: um jumentinho, voltando para casa todo contente, falou para sua mãe: fui a uma cidade e quando lá cheguei fui aplaudido, a multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão, todos estavam contentes com minha presença. Sua mãe perguntou:
se ele estava só. E o burrinho disse: não, estava levando um homem com o nome de Jesus. Então sua mãe falou: filho, volte a essa cidade, mas agora sozinho. Quando retornou à cidade sozinho, todos que passavam por ele fizeram o inverso, o maltratavam, o xingavam e até mesmo batiam nele. Voltando para casa, disse para sua mãe: estou triste, pois nada aconteceu comigo, nem palmas, nem mantos, nem honra. Só apanhei, fui xingado e maltratado. Eles não me reconheceram, mamãe. Por que isso aconteceu comigo? Meu filho querido, você sem Jesus é só um jumentinho. Lembre-se disso, né? A palavra de Deus, ela fala a mesma coisa para nós, né? Nós temos lá no Salmo 103, né? Aquele que conhece a nossa essência, aquele que sabe que nós somos apenas pó, né? Nós sozinhos somos apenas um jumentinho, um ser humano sem graça, sem Deus e sem a sua força sobrenatural. Nós somos pobres, nós somos fracos, nós somos impotentes, né? E então a vida sem Jesus, né? A gente precisa dele para ser alguma coisa, né? Então, a vida sem Jesus aqui, neste primeiro ponto, eu posso dizer para vocês que é uma vida sem esperança, né? Muitas pessoas depositam a sua esperança, ou podemos chamar de solução para todos os seus problemas, no dinheiro, em um bom relacionamento, em uma saúde de ferro, em uma casa própria, ou em outras coisas deste mundo. Esses fundamentos, aparentemente, são extremamente sólidos e confiáveis, mas um dia, todos eles passarão. Jesus mesmo disse certa vez aos seus discípulos, né? Nós encontramos no Evangelho de São Mateus, o capítulo 24, verso 35, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, nós temos que entender hoje, né? Às vezes a gente coloca a nossa confiança, né? Eu sou um cara forte, né? Eu tenho muitos bens, eu tenho riquezas, né? Nós encontramos aqui neste próprio texto aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9 aqui, né? Nós vimos esta mulher que sofria com esta hemorragia, né? A palavra de Deus diz assim que ela havia gastado todos os seus recursos, ela havia procurado todos os médicos, né? E isso durante uma incansável busca, né? 12 anos ali, né? Correndo atrás, né? Então, realmente, a gente não pode depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, né? Nessas coisas que são transitórias. O pastor Jacó mesmo, ele sempre coloca assim nas pregações, né? Que ele nunca viu ali um funeral ali, onde atrás ali daquele carro, né, do primeiro carro ali da funerária, então aquele caminhão de mudança levando ali junto os bens das pessoas, né? Então a gente realmente não pode colocar a nossa fé nessas coisas transitórias, nessas coisas passageiras, né? Porque esta vida é uma vida sem esperança. E um outro ponto, né, a vida sem Jesus, além de ser uma vida sem esperança, é uma vida de insatisfação. Há milhares e milhares de pessoas que estão completamente perdidas, perturbadas, vivendo dias de treva por falta de um propósito, de um sentido de vida. Outros estabelecem alvos mundanos tão altos que passam a vida inteira correndo atrás de sua realização e não conseguem. Outros colocam o propósito da sua vida em cima de pessoas, de relacionamentos, de bens, de sonhos. E quando se vêem sem esses ideais, não vêem mais sentido
para as suas vidas, né? Aí eles fazem o quê, né? Tentam buscar ali a solução em bebidas, em drogas, em vícios ou qualquer outra coisa que poderia trazer satisfação para o seu ser, pois a alegria de tudo isso dura muito pouco. E todas essas coisas servem apenas para satisfazer a carne, mas não trazem satisfação nenhuma para o nosso ser, né? Então, a vida sem Jesus é uma vida de insatisfação, né? Eu ouvi um exemplo uma vez, que o pastor falou assim, né, a pessoa que ganha 1 milhão hoje, né, ela pode de repente ficar ali contente, né, por um determinado momento, mas ela não estará satisfeita, né? Ela vai querer ganhar outro 1 milhão, né? E assim muitas vezes a gente na nossa vida fala, não, é que eu sou solteiro, a hora que eu encontrar, né, o par, né, a tampa da minha panela, eu vou ser feliz, ou a hora que eu conseguir o diploma meu ali na faculdade, aí eu vou ser feliz, eu vou ser realizado, ou a hora que eu conquistar minha casa própria, eu ter meu carro 0 na mão, eu vou ser feliz, né? Tudo engano, né? Tudo isso não vai satisfazer o nosso ser, né? Nós temos que, igual o Paulo, né? Ele diz aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4:12, olha só, Paulo ele diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, né? Então Paulo ele diz ali, eu aprendi esse segredo, né? E qual é este segredo de Paulo, né? O segredo de Paulo para uma vida de esperança, para uma vida satisfeita, é a vida com Jesus, né? Então neste texto aqui no verso número 36, ele diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, né? E lá em João, capítulo 10, verso 10, o próprio Senhor Jesus, ele declara, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? E eu sei que todos os irmãos aqui já sabem, né? Jesus, ele literalmente, ele deu a sua vida por nós, a cruz, o Calvário, tudo aquilo que ele passou, né? Foi para que hoje nós pudéssemos estar aqui, foi para que hoje a gente pudesse estar celebrando o nome dele, foi para que hoje a gente pudesse estar experimentando deste Deus grande e de poder, né? Deste Deus de majestade, desse Deus de glória, né? Então, a vida com Jesus, né, é uma vida com significado. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 33, nós encontramos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, né? Então, quando Jesus, ele passa a ser o centro da nossa vida, quando Jesus ele passa a ser o primeiro, quando Jesus ele passa a ser a prioridade, né, do nosso ser, quando tudo que nós somos, quando tudo que nós temos, né, a gente reconhece que é dele, né? Então a gente sente realmente que a nossa vida tem significado. Santo Agostinho de Hipona, na sua mais conhecida obra, né, As Confissões, faz uma bela e verdadeira declaração de plena realização em Jesus. Então Agostinho, ele escreveu assim: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o coração, enquanto não repousar em ti, né? Então, nós somos criação de Deus, em outras palavras, né? E o homem, a palavra de Deus diz, ele só encontrará descanso quando voltar para Deus, né? E a vida com Jesus,
além de ser uma vida que tem significado, além de ser uma vida que tem propósito, né? A vida de Jesus, ela é uma vida de fé, né? E aí eu coloco assim, né, trago o seguinte questionamento para os irmãos, né? Por que Deus definiu esse estranho mecanismo, né, de poucas letras como algo tão poderoso, né? Alguns dizem, nossa, fé é muito difícil ter fé. É verdade, né? Porque os fatos que cercam a nossa existência são reais. As contas são reais, o diagnóstico médico que você recebeu é real, o problema financeiro gerado pelo desemprego é real, as doenças são reais. Se você também pensa assim, então chegou a hora de transformar o seu entendimento sobre fé. Deus não escolheu a fé para ser penosa, para fazer o homem sofrer. Pelo contrário, o projeto de Deus para a fé é que o homem possa descansar, deixar de se preocupar. A fé, ela é um presente de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, o primeiro versículo, ele diz assim: ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Por que a fé é um presente? A fé, ela nos faz olhar para o alvo. Se Deus, ele nos mostrasse todos os detalhes do caminho, até alcançarmos um sonho, por exemplo, não precisaríamos crer, pois já saberíamos como tudo seria. Mas, quando caminhamos sem crer, caminhamos preocupados e angustiados com os mínimos detalhes. Se algo não acontece como o esperado, então nos afligimos. Por isso esse Deus maravilhoso, né, nos deu esse presente que é a fé. É como se Deus dissesse para nós: filho, você não precisa se preocupar, não se aflija, eu estou cuidando de tudo, apenas descanse em mim. Então, esta questão assim da nossa fé, né? Então a gente, nestes milagres aqui que Jesus fez, né? Aquela mulher com uma hemorragia, né? Ela expressou a sua fé, né? Ela disse assim: ó, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela colocou a fé dela em Jesus. Quando tudo parecia perdido, quando parecia não haver mais saída para a solução, para o dilema da vida dela, ela coloca a sua fé em Jesus. Aquele chefe da sinagoga também, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha poder, né? Quando em certo momento da vida dele, ele olha e fala: mas para o que adiantou, né, esse poder, né? O que adiantou quem eu sou, o meu status, né? A minha filha está gravemente enferma e eu não consigo fazer nada, né? Mas ele tem a Jesus, ele vai até Jesus, ele pede: Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá em casa, Senhor, porque eu sou homem de autoridade igual o Senhor, eu sei que se o Senhor mandar aqui, vai acontecer lá. Então essa foi a forma que este homem expressou a sua fé em Jesus. E aí depois nós vemos assim claramente ali os dois cegos, né? Os dois cegos de nascença, ao perceberem a presença de Jesus ali perto, eles saem correndo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Então todos eles colocaram a sua fé em Jesus, e por isso eles conquistaram, né, a vitória, eles conquistaram a resposta. E o último aqui ponto para a gente finalizar, né, a vida com Jesus, além de ser uma vida que tem significado, além de ser uma vida de fé, é uma vida segura, né? Deus, a gente tem que entender, né? Às vezes
as adversidades, às vezes as lutas, os problemas que a gente enfrenta, né? Então a gente muitas vezes faz igual Pedro, a gente tira o olho do nosso mestre, a gente tem aquela tendência para olhar para as situações que estão nos cercando, né? E Pedro, então, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele viu aquelas ondas, aquele mar bravio ali, né, no seu entorno, então ele começa a afundar, né? Mas este Deus, né? Deus, ele, assim como ele estava ali diante de Pedro, né? Deus, ele não está ausente, o nosso Deus, ele não está distante, né? Mas sim, ele está presente, ele é o nosso porto seguro, ele é o nosso refúgio, nele nós podemos repousar em segurança. O verso número 36, né? Mais uma vez eu vou ler aqui, ó, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse termo compaixão, né, ela vem do latim compassione, e pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional da pessoa, né? Então o nosso Deus, o Deus onipresente, o nosso Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que ele tem compaixão de nós. Ele sabe, né, de cada detalhe da nossa vida, ele sabe das nossas lutas, ele sabe dos problemas que nós temos enfrentado, né? E mais, né, a palavra compaixão também, ela frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser, né? O Paulinho já disse esse versículo hoje aqui no louvor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui falando de um Deus que muda a nossa vida, de um Deus que pode mudar a nossa história. Ele mudou a vida daquela mulher, 12 anos sofrendo, né? Aquela doença que ela teve que despender de todos os seus recursos, o texto diz. Ela havia procurado todas as pessoas, aquelas que ela achava que poderiam resolver a situação dela, né? Aquele chefe também da sinagoga, né? Então, no momento que a filha dele se encontrava gravemente enferma, né? Então eles recorrem, eles vão até Jesus, e Jesus, ele tem compaixão de nós, ele não está alheio às nossas lutas, ele não está alheio à dor que nós estamos passando, às lágrimas que talvez você tenha derramado. Não, o nosso Deus é um Deus que está conosco, né? O nosso Deus é um Deus, conforme nós encontramos ali na palavra de Deus, ele é como sombra na nossa direita. Então qualquer lugar que eu vá, ele está aqui do nosso lado, né? O nosso Deus é um Deus que dá aquela declaração tão sublime assim, ali no livro de Isaías, né? Quando ele diz assim: haverá mãe que possa se esquecer do filho que gerou, né? Embora ela possa se esquecer, né? Eu não me esquecerei de ti. O nosso Deus é o Deus que está conosco hoje. A palavra de Deus, ela diz: onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome dele, ele se faz presente no meio delas. O que a gente precisa? A gente precisa tão somente, né, para conseguir, assim, para permitir que ele haja na nossa história, para que ele mude, né, o rumo da nossa existência. A gente precisa tão somente de colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nele e só nele. A palavra de Deus, ela diz assim, né, que olhos não viram, ouvidos não ouviram um outro Deus, né, grande, igual o nosso Deus. Missionária Central de Maringá.